pessoal, VSS na área e hoje a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. E com o novo líder, Botafogo tropeçou, Palmeiras jogando ruim, não fez um jogo muito bom contra o Atlético Goianiense, mas naquele placar magrelo com a grande jogada do Estevão, com a chapada do Veiga, fez 1-0, administrou o jogo e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. E a gente agora, a pergunta que fica é, será que vai pipocar de novo? Para mim, a resposta já tem. O Botafogo já pipocou. Se ele vai perder o título ou não é outra discussão, porque ele pode até ganhar, mas se a gente for olhar no geral já, o Botafogo já pipocou e a gente pode chegar a essa conclusão olhando as seguintes situações. Os últimos resultados do Botafogo. Ele perde pro Criciúma, empata com o Criciúma no Newton Santos, pipocou para mim. O time que quer ser campeão não pode empatar com o Criciúma no Newton Santos, com a qualidade que o Botafogo tem e a qualidade do Criciúma. São dois times com patamares totalmente diferentes. E também vai lá e empata com o Cuiabá. Quer ser campeão do Brasileiro, é ponto corrido, é equilíbrio. O Botafogo é o time mais equilibrado. Mas quando chega na reta final, não sei o que acontece com o Botafogo, que ele faz placares tão assim, inimagináveis. Ele de fato pipocou já, porque, como eu ia falando, ele empata com o Cuiabá. Quer ser campeão, você não pode empatar com o Cuiabá em casa, do modelo que o Botafogo empatou. E o Botafogo finalizou 28 vezes contra o Cuiabá, não fez nenhum gol. Então, isso mostra que o Botafogo, de fato, quando chega na reta final, nos momentos de mais precisão, mesmo contra times bem inferiores, ele de fato abate o lado emocional. O lado emocional do Botafogo cai muito, ele é muito fraco. Ele ainda tem aquela fraqueza, ainda tem aquele peso emocional do ano passado, 2023. E na minha opinião, 2023, se ele não ganhar esse ano, eu acho que vai ser pior que o ano passado por um motivo. Porque esse ano tem uma situação diferente do ano passado. O Palmeiras não esteve bem nem em 2023 e nem está bem em 2024. Só que para mim o 2023 do Palmeiras ainda estava um pouco melhor, sendo assim bem sincero. Então o ano passado teve o descrédito do Botafogo, mas teve um pouco de mérito do Palmeiras. E esse ano tá tendo mais desmérito do Botafogo do que mérito do Palmeiras. Basta a gente olhar que o Palmeiras tropeçou contra a Fortaleza e perdeu 2-0 pro Corinthians, onde o Palmeiras faz um primeiro tempo bom, finalizou pra caramba, mas faltou a eficácia, não foi eficaz. Corinthians no contra-ataque, faz 2 gols e ganha 2-0 do Palmeiras. Aí você vê que já há 2 tropeços do Palmeiras. Aí você vê que não é tanto mérito do Palmeiras, é desmérito do Botafogo. Aí o Botafogo empatou com o Cuiabá, ele vai, com o Palmeiras já chegando ali, ele vai e empata com o Atlético Mineiro, com o time mesclado. Perdeu o Rubens ainda no primeiro tempo, o Botafogo jogou média de 50 minutos com um jogador a mais e não teve a eficácia de fazer um gol contra o Atlético Mineiro. Eles até reclamaram do antijogo, do Botafogo ter buscado a administração e não tentar jogar tanto, mas o Atlético Mineiro fez certinho, o time está com um a menos. Ele tem que buscar no máximo um empate. O Atlético Mineiro é lucro, jogar 50 minutos com um jogador a menos. Você consegue um empate com um adversário como o Botafogo é lucro. E o Botafogo veio se mostrando abatida emocionalmente a partir do jogo contra o Atlético. Por causa daquela confusão, termina em confusão, onde o Luiz Henrique faz aquela besteira que pra mim foi uma baita de uma besteira. Aquilo que o Luiz Henrique fez jogar aquela garrafa. O VAR vai lá e expulsa o Luiz Henrique depois do jogo acabar. O jogo já tinha acabado, uma baita de uma bobagem, desfalcou o Botafogo nesse jogo contra o Vitória. Por causa disso, porque jogou a garrafa depois do fim do jogo. E aí o Botafogo tem mais um jogo que, comparando os dois clubes, Vitória e Botafogo, o Vitória é um time mais organizado que a Criciúma e do que o Cuiabá, que são os outros que o Botafogo teve um placar ruim. Mas ainda assim o Botafogo é bem superior ao Vitória, lembrando que o Botafogo estava jogando em casa no Newton Santos. Então o empate, talvez não era para ser empate, talvez teria sido uma vitória pro Vitória, porque o Vitória foi quem fez os 2 gols. Ficou no 1-1, mas quem fez os 2 gols foi o Vitória. Porque o Botafogo tá com esse problema, ele cria, mas não faz gol. O gol do Botafogo ontem foi contra. Foi o jogador do Vitória que fez o gol.
Pra gente ver a tamanha dificuldade que o Botafogo tem. Então é por isso que eu acho que esse ano, se o título não for pro Botafogo, a pipocada vai ser ainda maior que a 2023. Mesmo que 2023 ele obteve uma vantagem maior, chegou até acho que 14 pontos do Palmeiras. Mas a diferença é que o Botafogo chegou na reta final desse ano com mais pontos do que o ano passado. Ano passado, o Palmeiras assumiu na 36ª rodada. E nessa rodada o Palmeiras já era. Não, na 35ª. O ano passado, nessa rodada, o Palmeiras já tinha um ponto de diferença do Botafogo. Então ele assumiu mais cedo no ano passado. E o Botafogo ficou totalmente... A gente vê que ele está muito apertado, ele está desgastado fisicamente. E eu acho que hoje, se olhar os futebol do Palmeiras e do Botafogo, o Botafogo tem um futebol melhor que o do Palmeiras. Porém, eu acho que vai contar muito agora, vai ser o físico. Porque o Botafogo, para ele vai fazer 2 finais seguidas. Uma final contra o Palmeiras e uma final contra o... E a outra é a final mesmo, que é Botafogo e o Atlético Mineiro pela Libertadores. E esses 2 jogos eu acho que ele vai desgastar tanto que ele vai ter uma dificuldade muito grande contra o Inter, que para mim aí já o Botafogo não é favorito. Por causa do desgaste e pela fase que o Inter vem. O Inter vem com 15 jogos de invencibilidade, jogando bem e obtendo bons resultados. E aí eu acho que o Botafogo tinha que aproveitar no máximo antes de chegar perto dessa Libertadores. Porque agora ele, querendo ou não, o Botafogo vai ser o título mais importante da história se ele adquirir a Libertadores. Então, com certeza ele vai priorizar a Libertadores. E ele vai ter um desgaste nesses 2 jogos tão grandes de Palmeiras e Palmeiras e Atlético Mineiro, que ele vai ter dificuldade nas próximas rodadas, porque o desgaste físico vai ser gigante. Porque quem joga contra o Palmeiras no Allianz Parque vai se desgastar para ganhar. E não é pouco, porque o Palmeiras, mesmo com futebol ruim, por isso que eu tô falando que tem essa diferença, que o Botafogo tinha várias coisas esse ano jogando a favor do Botafogo. O Palmeiras não tá com futebol legal. Convenhamos sendo um líder, mas não tá com aquele futebol legal. Tá muito na liderança por causa do desmérito do Botafogo, da pipocada do Botafogo. E outras coisas que vem também. O Atlético não teve um bom ano no Campeonato Brasileiro. O Flamengo passou o ano todo perdido, ganhou essa Copa do Brasil, mas na minha opinião passou perdido também. Então, muitos times estavam desencaixados numa má fase, enquanto o Botafogo estava acelerando. Então, ele tinha que ter aproveitado esses pontos aí, porque se ele aproveita o jogo Criciúma, Cuiabá e Vitória, seriam aí 9 pontos. Não estou nem colocando o jogo do Atlético Mineiro. 9 pontos. Então, ele hoje estaria de vantagem do Palmeiras. 9 pontos. Já era campeão. Porque um empate agora é suficiente. Um empate ia ser. Matematicamente ele só ia ficar campeão após um empate só. Porque mesmo se o Palmeiras ganhasse todos e ele empatasse só um, se ele empatasse o jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras já era campeão. Porque o Palmeiras não alcançaria mais. Mas pra mim vai ser uma pipocada gigante e o Botafogo vai ficar com vários problemas se não for campeão. Porque ele vai ter sempre esse problema. Ele vai conviver com isso no futuro. Isso é um problema que vai ser pro futuro do Botafogo, se de fato ele perder esse título de 2024. Porque ele já tá fraco emocionalmente. A gente percebe isso no Botafogo. Eu até falei, porque as 2 últimas partidas do Botafogo terminam em confusão, porque o time tá desestabilizado emocionalmente. Não tá sabendo lidar com essa situação dessa reta final onde ele não obteve os resultados que eram necessários. Mas outra coisa que eu estou muito curioso para saber como que vai acontecer se o Botafogo perder esse brasileiro é o comportamento do John Textor. Eu também estou curioso nisso, porque o John Textor ano passado o campeonato foi limpo por mais de 30 rodadas. O campeonato não tinha problema nenhum. Aí vai o Botafogo, começa a pipocar, perdendo o jogo que era inimagináveis, por exemplo, do Cuiabá. Que o Cuiabá é pedra no sapato do Botafogo. Só a gente lembrar da reta final do ano passado. Pra mim, esse ano o Palmeiras começa a ficar forte de verdade pra, de fato, tomar essa liderança do Botafogo. Foi quando o Botafogo empata com o Cuiabá.
Isso aconteceu no ano passado. Para mim, o Botafogo começa de fato perder a liderança é quando o Botafogo perde pro Cuiabá lá no Nilson Santos. Então, o Cuiabá já é um problema do Botafogo de muito tempo, não é de agora não. Desde o ano passado que o Cuiabá é pedra no sapato do Botafogo. Mas o Botafogo, quero dizer, o John Textor, eu quero ver esse comportamento, porque assim que o Botafogo perde a liderança e o campeonato ano passado, ele mancha esse campeonato todo. E eu sinceramente acho até hoje que não foi tomado as decisões que deveria. Eu acho que o John Textor tinha que ser punido, porque ele não provou e ele acusou, o que ele acusou a arbitragem brasileira é muito grave. Eu acho que o John Textor não teve uma punição como ele deveria ter tido, porque ele não teve as provas necessárias. Ele falou que de fato tinha a gravação dos árbitros, e ele dá uma gravação que tem a ver com um árbitro carioca da divisão do Carioca bem abaixo, acho que é a segunda e a terceira divisão do Carioca. Não tinha nada a ver com o Campeonato Brasileiro. E ele criou, dizendo que era manipulado os placares do Palmeiras, porém nunca teve essa prova. E quando a pessoa faz isso, crava, falando tem então e você não tem, aí você tem que ser punido, porque ele manchou o campeonato. E se ele criar essa esse ano, sinceramente ele vai ter que ser punido severamente e vai ficar feio pro John Textor. Se esse ano ele criar essa ideia, porque até agora ele não falou de manipulação, não falou de nada enquanto o Botafogo tá na liderança. E se acontecer do Palmeiras for campeão e o John Textor inventar de arbitragem, para mim ele passa a ser um cara covarde. Eu, sinceramente, se for me perguntar sobre o que eu acho do John Textor pro futebol, acho que é um cara bom se ele não tivesse essas bobeiras de inventar manipulação, não aceitar a derrota, que é isso que ele não tá. Porque o ano passado não foi o Palmeiras que ganhou o campeonato, foi o Botafogo que perdeu. E se esse ano acontecer do Palmeiras ser campeão e o Botafogo ficar sendo vice, ou seja, qual posição for, mais uma vez, vai ser por desmérito do Botafogo. Porque o Botafogo marcou muito pouco ponto. Foram 3 jogos, 3 pontos. Valendo dos 9, ela ganhou só 3. E de time embaixo, né? Tirando Atlético Mineiro, os outros é time mais de baixo. Cuiabá e Vitória. E eu nem tô contando o Criciúma porque as rodadas é um pouquinho mais para trás. Mas colocar Criciúma aí ele marca menos ponto ainda. Mas eu tô curioso para mim ver qual vai ser as reações do John Tex, ele vai saber lidar com esses resultados se o Botafogo de fato perder esse brasileiro, porque eu sinceramente depois que o John Texton não apresentou as gravações do árbitro do qual ele disse ter envolvimento com os jogos que é do Palmeiras, e ele não provou, eu fiquei assim, esse cara tem que ser banido. No mínimo tem uma punição bem severa. Ele não teve isso. Ele não foi punido de maneira severa. E quando faz com o campeonato como o John Textor fez, eu acho que tinha que ser punido muito severamente mesmo. Porque ele só foi criar essa ideia depois de ele perder o campeonato. E lembrando que o Botafogo nem sequer ficou na vice-liderança para ele estar reclamando tanto. Tanto é que o Botafogo teve que disputar uma pré-Libertadores. O Botafogo teve que disputar a pré-Libertadores no ano passado. Então, se não fosse o Palmeiras campeão, teria sido outro. Eu acho que seria o Grêmio. Eu nem me lembro mais quem terminou na vice. Mas se o Botafogo não foi. Então, eu quero ver esse comportamento do John Textor. E agora, sobre essa questão da briga do Campeonato Brasileiro, outra coisa que vai dificultar a vida do Botafogo é que como ele vai lidar com essa final antecipada com o Palmeiras, e ele sabendo que logo depois desse jogo ele tem mais 4 dias, depois desses 4 dias ele vai disputar a final da Libertadores, do campeonato mais importante da história do Botafogo. Isso fica curioso como eles vão lidar. Como que o jogador do Botafogo vai agir contra os jogadores do Palmeiras, se eles não vão ter medo de se lesionar. Isso eu tô curioso para ver também, porque o comportamento dos jogadores do Botafogo pode ser outro. Porque eles podem estar pensando na final da Libertadores, onde de fato o Botafogo vai estar disputando o título mais importante do continente sul-americano e o título mais importante de sua história.
E lembrando que se o Botafogo ganhar a Libertadores, ele vai para o Intercontinental de Clubes, ele vai para o Super Mundial de Clubes 2025, que é a única vaga da Conmebol, tá faltando é só essa, já tem todos classificados. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, tem Boca Juniors, River Plate. Acho que são esses. Enfim, eu não sei qual o outro, mas eu sei que acho que são 6 vagas mesmo, deixa eu ver. Palmeiras, Fluminense, Flamengo, River Plate, Boca Juniors e esse. Acho que é 6 vagas, é isso mesmo. Então, além de ganhar o título da Libertadores, ele ganha outras coisas. E aí tem a Recopa Sul-Americana, que quem é campeão da Libertadores automaticamente vai disputar a Recopa contra quem vence a Sul-Americana, que no caso foi o Racing, que venceu ontem o Cruzeiro. E diga-se de passagem, nossa, 20 minutos do Cruzeiro que o Racing acabou com o jogo dentro de 20 minutos. Dentro de 20 minutos o Racing se sagrava campeão praticamente, porque eu acho que foi até os 2 gols mais rápidos de final de Sul-Americana de toda a história. Teve 3, porém um foi anulado. Mas o começo de jogo de Racing e Cruzeiro, rapidamente o Racing liquidou. Porque o Racing não ganhou o jogo não foi no segundo tempo, foi no primeiro. Rapidão o Racing faz 2 gols e fica com a mão na taça. O Cruzeiro até reage ali no segundo tempo com o gol do Caio Jorge, mas não foi suficiente. Mas, como eu ia falando aí, o Botafogo talvez pode colocar isso na cabeça, que se ele ganhar a Libertadores, ele ganha a vaga na Intercontinental de Clubes, Super Mundial de Clubes, a Copa Sul-Americana, automaticamente ele ganha 3 disputas e ele também fica classificado para a Libertadores 2025, automaticamente. Então é isso, vamos ficando por aí e se inscreve aí no canal do VSS, galera. Tamo junto, até a próxima. Fala pessoal, VSS na área e hoje a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. E com o novo líder, Botafogo tropeçou, Palmeiras jogando ruim, não fez um jogo muito bom contra o Atlético Goianiense, mas naquele placar magrelo, com a grande jogada do Estevão, com a chapada do Veiga, fez 1-0, administrou o jogo e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. E a gente agora, a pergunta que fica é, será que vai pipocar de novo? Para mim, a resposta já tem, o Botafogo já pipocou. Se ele vai perder o título ou não é outra discussão, porque ele pode até ganhar, mas se a gente for olhar no geral já, o Botafogo já pipocou e a gente pode chegar a essa conclusão olhando as seguintes situações. Os últimos resultados do Botafogo. Ele perde pro Criciúma, empata com o Criciúma no Newton Santos, pipocou para mim. O time que quer ser campeão não pode empatar com o Criciúma no Newton Santos. Com a qualidade que o Botafogo tem e a qualidade do Criciúma. São 2 times com patamares totalmente diferentes. E também vai lá e empata com o Cuiabá. Quer ser campeão do Brasileiro, é ponto corrido, é equilíbrio. O Botafogo é o time mais equilibrado. Mas quando chega na reta final, não sei o que acontece com o Botafogo, que ele faz placares tão assim, inimagináveis. Ele de fato pipocou já, porque, como eu ia falando, ele empata com o Cuiabá. Quer ser campeão, você não pode empatar com o Cuiabá em casa, do modelo que o Botafogo empatou. E o Botafogo finalizou 28 vezes contra o Cuiabá, não fez nenhum gol. Então, isso mostra que o Botafogo, de fato, quando chega na reta final, nos momentos de mais precisão, mesmo contra times bem inferiores, ele de fato abate o lado emocional. O lado emocional do Botafogo cai muito, ele é muito fraco. Ele ainda tem aquela fraqueza, ainda tem aquele peso emocional do ano passado, 2023. E na minha opinião, 2023, se ele não ganhar esse ano, eu acho que vai ser pior que o ano passado por um motivo. Porque esse ano tem uma situação diferente do ano passado. O Palmeiras não esteve bem nem em 2023 e nem está bem em 2024. Só que para mim o 2023 do Palmeiras ainda estava um pouco melhor, sendo assim bem sincero. Então o ano passado teve o descrédito do Botafogo, mas teve um pouco de mérito do Palmeiras. E esse ano tá tendo mais desmérito do Botafogo do que mérito do Palmeiras. Basta a gente olhar que o Palmeiras tropeçou contra a Fortaleza e perdeu 2-0 pro Corinthians,
onde o Palmeiras faz um primeiro tempo bom, finalizou pra caramba, mas faltou a eficácia, não foi eficaz. Continua no contra-ataque, faz 2 gols e ganha 2-0 do Palmeiras. Aí você vê que já há 2 tropeços do Palmeiras. Aí você vê que não é tanto mérito do Palmeiras, é desmérito do Botafogo. Aí o Botafogo empatou com o Cuiabá, ele vai, com o Palmeiras já chegando ali, ele vai e empata com o Atlético Mineiro, com o time mesclado. Perdeu o Rubens ainda no primeiro tempo, o Botafogo jogou média de 50 minutos com um jogador a mais e não teve a eficácia de fazer um gol contra o Atlético Mineiro. Eles até reclamaram do antijogo, do Botafogo ter buscado a administração e não tentar jogar tanto, mas o Atlético Mineiro fez certinho, o time está com um a menos. Ele tem que buscar no máximo um empate. O empate o Atlético Mineiro é lucro, jogar 50 minutos com um jogador a menos. Você consegue um empate com adversário como o Botafogo é lucro. E o Botafogo veio se mostrando abatida emocionalmente a partir do jogo contra o Atlético. Por causa daquela confusão, termina em confusão, onde o Luiz Henrique faz aquela besteira que pra mim foi uma baita de uma besteira. Aquilo que o Luiz Henrique fez jogar aquela garrafa. O VAR vai lá e expulsa o Luiz Henrique depois do jogo acabado. O jogo já tinha acabado, uma baita de uma bobagem, desfalcou o Botafogo nesse jogo contra o Vitória. Por causa disso, porque jogou a garrafa depois do fim do jogo. E aí o Botafogo tem mais um jogo que, comparando os dois clubes, Vitória e Botafogo, o Vitória é um time mais organizado que a Criciúma e do que o Cuiabá, que são os outros que o Botafogo teve um placar ruim. Mas ainda assim o Botafogo é bem superior ao Vitória, lembrando que o Botafogo estava jogando em casa no Newton Santos. Então o empate, talvez não era para ser empate, talvez teria sido uma vitória pro Vitória, porque o Vitória foi quem fez os 2 gols. Ficou no 1-1, mas quem fez os 2 gols foi o Vitória. Porque o Botafogo tá com esse problema, ele cria, mas não faz gol. O gol do Botafogo ontem foi contra. Foi o jogador do Vitória que fez o gol. Pra gente ver a tamanha dificuldade que o Botafogo tem. Então é por isso que eu acho que esse ano, se o título não for pro Botafogo, a pipocada vai ser ainda maior que a 2023. Mesmo que 2023 ele obteve uma vantagem maior, chegou até acho que 14 pontos do Palmeiras. Mas a diferença é que o Botafogo chegou na reta final desse ano com mais pontos do que o ano passado. Ano passado o Palmeiras assumiu na 36ª rodada. E nessa rodada o Palmeiras já era. Não, na 35ª. O ano passado, nessa rodada, o Palmeiras já tinha um ponto de diferença do Botafogo. Então ele assumiu mais cedo no ano passado. E o Botafogo ficou totalmente... A gente vê que ele está muito apertado, ele está desgastado fisicamente. E eu acho que hoje, se olhar os futebol do Palmeiras e do Botafogo, o Botafogo tem um futebol melhor que o do Palmeiras. Porém, eu acho que vai contar muito agora, vai ser o físico. Porque o Botafogo... Para ele vai fazer 2 finais seguidas. Uma final contra o Palmeiras e uma final contra o... E a outra é a final mesmo, que é Botafogo e o Atlético Mineiro pela Libertadores. E esses 2 jogos eu acho que ele vai desgastar tanto que ele vai ter uma dificuldade muito grande contra o Inter, que para mim aí já o Botafogo não é favorito. Por causa do desgaste e pela fase que o Inter vem. O Inter vem com 15 jogos de invencibilidade, jogando bem e obtendo bons resultados. E aí eu acho que o Botafogo tinha que aproveitar no máximo antes de chegar perto dessa Libertadores. Porque agora ele, querendo ou não, o Botafogo vai ser o título mais importante da história se ele adquirir a Libertadores. Então, com certeza ele vai priorizar a Libertadores. E ele vai ter um desgaste nesses 2 jogos tão grandes de Palmeiras e Palmeiras e Atlético Mineiro, que ele vai ter dificuldade nas próximas rodadas, porque o desgaste físico vai ser gigante. Porque quem joga contra o Palmeiras no Allianz Parque vai se desgastar para ganhar. E não é pouco, porque o Palmeiras, mesmo com futebol ruim, por isso que eu tô falando que tem essa diferença, que o Botafogo tinha várias coisas esse ano jogando a favor do Botafogo. O Palmeiras não tá com futebol legal. Convenhamos sendo um líder, mas não tá com aquele futebol legal. Tá muito na liderança por causa do desmérito do Botafogo, da pipocada do Botafogo. E outras coisas que vem também. O Atlético não teve um bom ano no Campeonato Brasileiro.
O Flamengo passou o ano todo perdido, ganhou essa Copa do Brasil, mas na minha opinião passou perdido também. Então, muitos times estavam desencaixados em uma má fase, enquanto o Botafogo estava acelerando. Então, ele tinha que ter aproveitado esses pontos, porque se ele aproveita o jogo Criciúma, Cuiabá e Vitória, seriam aí 9 pontos. Não estou nem colocando o jogo do Atlético Mineiro. 9 pontos. Então, ele hoje estaria de vantagem do Palmeiras. 9 pontos. Já era campeão. Porque um empate agora é suficiente. Um empate ia ser. Matematicamente ele só ia ficar campeão após um empate só. Porque mesmo se o Palmeiras ganhasse todos e ele empatasse só um, se ele empatasse o jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras já era campeão. Porque o Palmeiras não alcançaria mais. Mas pra mim vai ser uma pipocada gigante e o Botafogo vai ficar com vários problemas se ele não for campeão. Porque ele vai ter sempre esse problema. Ele vai conviver com isso no futuro. Isso é um problema que vai ser pro futuro do Botafogo, se de fato ele perder esse título de 2024. Porque ele já tá fraco emocionalmente. A gente percebe isso no Botafogo. Eu até falei, porque as duas últimas partidas do Botafogo terminam em confusão, porque o time tá desestabilizado emocionalmente. Não tá sabendo lidar com essa situação dessa reta final onde ele não obteve os resultados que eram necessários. Mas outra coisa que eu estou muito curioso para saber como que vai acontecer se o Botafogo perder esse brasileiro é o comportamento do John Textor. Eu também estou curioso nisso, porque o John Textor ano passado o campeonato foi limpo por mais de 30 rodadas. O campeonato não tinha problema nenhum. Aí vai o Botafogo, começa a pipocar, perdendo o jogo que era inimagináveis, por exemplo, do Cuiabá. O Cuiabá é pedra no sapato do Botafogo. Só a gente lembrar da reta final do ano passado. Pra mim, esse ano o Palmeiras começa a ficar forte de verdade pra, de fato, tomar essa liderança do Botafogo. Foi quando o Botafogo empata com o Cuiabá. Isso aconteceu no ano passado. Pra mim, o Botafogo começa de fato perder a liderança é quando o Botafogo perde pro Cuiabá lá no Nilson Santos. Então o Cuiabá já é um problema do Botafogo de muito tempo, não é de agora não. Desde o ano passado que o Cuiabá é pedra no sapato do Botafogo. Mas o Botafogo, quero dizer, o John Textor, eu quero ver esse comportamento, porque assim que o Botafogo perde a liderança e o campeonato ano passado, ele mancha esse campeonato todo. E eu sinceramente acho até hoje que não foi tomado as decisões que deveria. Eu acho que o John Textor tinha que ser punido, porque ele não provou e ele acusou, o que ele acusou a arbitragem brasileira é muito grave. Eu acho que o John Textor não teve uma punição como ele deveria ter tido, porque ele não teve as provas necessárias. Ele falou que de fato tinha a gravação dos árbitros, e ele dá uma gravação que tem a ver com um árbitro carioca da divisão do Carioca bem abaixo, acho que é a segunda e a terceira divisão do Carioca. Não tinha nada a ver com o Campeonato Brasileiro. E ele criou, dizendo que era manipulado os placares do Palmeiras, porém nunca teve essa prova. E quando a pessoa faz isso, crava, falando tem então e você não tem, aí você tem que ser punido, porque ele manchou o campeonato. E se ele criar essa esse ano, sinceramente ele vai ter que ser punido severamente e vai ficar feio pro John Textor. Se esse ano ele criar essa ideia, porque até agora ele não falou de manipulação, não falou de nada enquanto o Botafogo tá na liderança. E se acontecer do Palmeiras for campeão e o John Textor inventar de arbitragem, pra mim ele passa a ser um cara covarde. Eu, sinceramente, se for me perguntar sobre o que eu acho do John Textor pro futebol, acho que é um cara bom se ele não tivesse essas bobeiras de inventar manipulação, não aceitar a derrota. Que é isso que ele não tá. Porque o ano passado não foi o Palmeiras que ganhou o campeonato, foi o Botafogo que perdeu. E se esse ano acontecer do Palmeiras ser campeão e o Botafogo ficar sendo vice, ou seja, qual posição for, mais uma vez, vai ser por desmérito do Botafogo. Porque o Botafogo marcou muito pouco ponto. Foram 3 jogos, 3 pontos. Valendo dos 9, ela ganhou só 3. E de time embaixo, né? Tirando Atlético Mineiro, os outros time mais de baixo. Cuiabá e Vitória.
E eu nem tô contando o Criciúma porque as rodadas é um pouquinho mais para trás. Mas colocar Criciúma aí, ele marca menos ponto ainda. Mas eu tô curioso para mim ver qual vai ser as reações do John Textor, se ele vai saber lidar com esses resultados se o Botafogo de fato perder esse brasileiro, porque eu sinceramente depois que o John Textor não apresentou as gravações do árbitro do qual ele disse ter envolvimento com os jogos que é do Palmeiras e ele não provou, eu fiquei assim, esse cara tem que ser banido. No mínimo tem uma punição bem severa. Ele não teve isso. Ele não foi punido de maneira severa. E quando faz com um campeonato como o John Textor fez, eu acho que tinha que ser punido muito severamente mesmo. Porque ele só foi criar essa ideia depois de ele perder o campeonato. E lembrando que o Botafogo nem sequer ficou na vice-liderança para ele estar reclamando tanto. Tanto é que o Botafogo teve que disputar uma pré-Libertadores. O Botafogo teve que disputar a pré-Libertadores no ano passado. Então, se não fosse o Palmeiras campeão, teria sido outro. Eu acho que seria o Grêmio. Eu nem me lembro mais quem terminou na vice. Mas esse Botafogo não foi. Então, eu quero ver esse comportamento do John Textor. E agora, sobre essa questão da briga do Campeonato Brasileiro, outra coisa que vai dificultar a vida do Botafogo é que como ele vai lidar com essa final antecipada com o Palmeiras e ele sabendo que logo depois desse jogo ele tem mais 4 dias, depois desses 4 dias ele vai disputar a final da Libertadores, do campeonato mais importante da história do Botafogo. Isso fica curioso como eles vão lidar. Como que o jogador do Botafogo vai agir contra os jogadores do Palmeiras, se eles não vão ter medo de se lesionar. Isso eu tô curioso para ver também, porque o comportamento dos jogadores do Botafogo pode ser outro. Porque eles podem estar pensando na final da Libertadores, onde de fato o Botafogo vai estar disputando o título mais importante do continente sul-americano e o título mais importante de sua história. E lembrando que se o Botafogo ganhar a Libertadores, ele vai para o Intercontinental de Clubes, ele vai para o Super Mundial de Clubes 2025, que é a única vaga da Conmebol, tá faltando é só essa, já está em todos classificados. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, tem Boca Juniors, River Plate. Acho que são esses. Enfim, eu não sei qual o outro, mas eu sei que acho que são 6 vagas mesmo, deixa eu ver. Palmeiras, Fluminense, Flamengo, River Plate, Boca Juniors e esse. Acho que é 6 vagas, é isso mesmo. Então, além de ganhar o título da Libertadores, ele ganha outras coisas. E tem a Recopa Sul-Americana, que quem é campeão da Libertadores automaticamente vai disputar a Recopa contra quem vence a Sul-Americana, que no caso foi o Racing, que venceu ontem o Cruzeiro. E diga-se de passagem, nossa, 20 minutos do Cruzeiro que o Racing acabou com o jogo dentro de 20 minutos. Dentro de 20 minutos o Racing se sagrava campeão praticamente, porque eu acho que foi até os 2 gols mais rápidos de final de Sul-Americana de toda a história. Teve 3, porém um foi anulado. Mas o começo de jogo de Racing e Cruzeiro, rapidamente o Racing liquidou. Porque o Racing não ganhou o jogo não foi no segundo tempo, foi no primeiro. Rapidão o Racing faz 2 gols e fica com a mão na taça. O Cruzeiro até reage ali no segundo tempo com o gol do Caio Jorge, mas não foi suficiente. Mas, como eu ia falando aí, o Botafogo talvez pode colocar isso na cabeça, que se ele ganhar a Libertadores, ele ganha a vaga na Intercontinental de Clubes, Super Mundial de Clubes, a Copa Sul-Americana, automaticamente ele ganha 3 disputas e ele também fica classificado para a Libertadores 2025, automaticamente. Então é isso, vamos ficando por aí e se inscreve aí no canal do VSS, galera. Tamo junto, até a próxima.